Boa apresentação a todos. Beleza, obrigadão pela introdução, Aldo. Pessoal, boa noite, muito prazer, eu me chamo Heinz. Estou aqui hoje trabalhando como consultor na Accenture, mas trabalhei 2 anos dentro da Mulisoft como engenheiro de soluções. Faz então, um tempinho, pouco tempo até dentro do mundo de Mulisoft, mas tive a oportunidade de estudar um pouco e aprender sobre diversas coisas já, uma delas sendo Composer, e aí a ideia aqui é trazer um pouco para vocês sobre essa ferramenta que ainda não é tão conhecida, né? Até para quem trabalha com Muli, mas que a tendência é que ela comece a ser bastante utilizada aí em projetos futuros em diversas áreas e compartilhar um pouquinho com vocês aqui dessa ferramenta e como ela funciona, tá? Uh, Qualquer problema, tá? Com áudio, vídeo, gravação, vocês podem avisar no chat. Dúvidas também, mandem no chat, tá? A gente vai tentando responder assim que a gente for vendo, recebendo as dúvidas, tá? E estamos aí para ajudar no que for possível. Bom, a agenda para hoje, né, essa breve introduçãozinha, eu quero passar um pouquinho para vocês da teoria do que é o Composer, como é que ele funciona, tá? Antes da gente partir para a ferramenta para mostrar na prática, então uma demonstração. Depois explorar um pouquinho os conectores, né, da ferramenta. Falar um pouquinho também sobre como funcionam essas integrações com as ferramentas, as outras ferramentas da Mulisoft, então com o Endpoint Platform e também um pouquinho de RPA. E depois a gente vai ter um tempinho para um quiz rapidinho, só para a gente brincar um pouco, e um tempo para network, que é o que a Muri sempre recomenda a gente deixar nesses meetups, tá? Então, até para a gente não perder tanto tempo, né? O que é o Composer e como é que funciona esse bicho aí novo que a Murisoft está trazendo? Então, o Composer ele é uma ferramenta para integração e automação de processos, tá? É bem parecido com o Endpoint Platform, porém a ideia dele é ser algo focado bem em sincronia de sistemas, é o que é marketado como sendo a principal solução, assim, o principal foco dele, sincronia de sistemas, e um foco em automação de tarefas um pouco mais simples e com a vantagem de ter uma rápida implementação, tá? Então, o Composer ele vai ser uma ferramenta focada bastante em você conseguir criar fluxos muito rápido, e aí, de uma maneira, basicamente. E aí é sem código mesmo, tá? A gente fala que o estúdio, né, que trabalha já com Microsoft, fala que o estúdio é low code, mas na verdade a gente tem ali os códigos que a gente acaba tendo que mexer de vez em quando, uma coisa ou outra. Mas o Composer não, o Composer a gente não vai ter código nenhum. Esse sim vai ser fazer fluxos preenchendo formulários mesmo. E quem já for um pouquinho mais antigo de Muli, tiver pego a época que tinha ainda o Full Designer, vai sentir uma certa familiaridade, porque é nessa mesma ideia. Você tem uma plataforma 100% web para você poder criar esses fluxos sem ter uma ideia no seu computador, ser tudo online, e com uma certa similaridade até com o atual, né, Code Builder, que foi o sucessor aí do Flow Designer, sempre nessa ideia de você trabalhar com o 100% web, sem ter uma ideia, algo mais leve, sem ter que demorar 10 minutos para você abrir o estúdio, colocar um projeto para rodar, e aí sim você conseguir testar suas coisas. Um detalhe que é importante sempre a gente colocar quando fala do Composer é que você vai conseguir encontrar ele em dois lugares diferentes, tá? Você vai ter o Composer meio que standalone, como uma página só dele, que é esse que está do lado esquerdo do slide. Deixa eu até colocar aqui. Laser pointer. Aí. Esse aqui do lado esquerdo é o Composer meio que standalone, então você vai ter uma página web só para ele. E também agora a gente tem o Composer dentro do próprio Salesforce. Então no Salesforce agora ele tem algumas ferramentas de integração mais robustas, uma delas sendo o Composer, tem também algumas outras, se não me engano, Flow Orchestration, Flow Designer, são algumas, eu não lembro os nomes certinhos, mas algumas soluções de integrações dentro do Salesforce. O Composer é um deles, mas na prática, para a gente, o funcionamento dos dois vai ser bem similar, tá? A interface é a mesma, a ideia de funcionamento vai ser tudo igual. E aí, beleza, uma ferramenta de integração, até aí não é muita novidade. Como que isso vai funcionar? Então, o Composer vai funcionar basicamente só por conectores, tá? Ele é um pouco mais limitado com relação em comparação ao Studio e ao Unipod Platform, porque a gente pode criar algumas APIs mais abertas, digamos assim. O Compose ele é um pouco mais limitado para os escopos dos conectores. Os fluxos eles vão ser um tanto quanto mais simples, porém a gente consegue aplicar diversos operadores lógicos dentro dele.
e com uma grande vantagem de você poder ativar e desativar esses fluxos super rápido. Não existe um deploy para essas integrações, você só ativa e desativa esses fluxos e pronto, é extremamente simples. Tem bastante conectores já para os principais sistemas e para os casos de uso mais que fazem sentido para o Composer, tendo essa ideia, né, de você automatizar tarefas simples e focar em segurança de sistemas. E como ele tende a ser um pouco mais simples, a gente tem diversos templates de projetos que são para os casos mais utilizados dentro da plataforma, que ele já cria basicamente quase tudo, a gente só precisa colocar as conexões. Acaba sendo bem mais simples do que os próprios templates de projetos que a gente tem dentro da Exchange, tá? E como que vai funcionar, né? Como que a gente vai criar esses fluxos? Então, para quem já trabalha com integrações no Microsoft, acaba sendo uma ideia bem similar. O primeiro passo, a gente definir um trigger, né? Qual vai ser o gatilho para o nosso projeto. E dentro do Composer, a gente vai ter três principais opções, que vai ser colocar um scheduler de 15 em 15 minutos, 1 hora, 2 horas, o que fizer sentido. Uma interação, um evento de sistema. Então, por exemplo, quando criarem um objeto no Salesforce, criarem um card no Gira, uma linha numa planilha, alguma coisa desse tipo, tá? Ou um e-mail, mensagem do Slack, qualquer evento de sistema pode ser o trigger para um fluxo do Composer. E agora é um pouco mais recente, mas tem a opção de colocar um invoke também, que aí sim o Composer vai gerar uma URL e vai criar meio que uma API para a gente poder consumir. Então, isso é um pouco mais recente do Composer, mas funciona bem legal, e principalmente para fazer integrações com o endpoint. E depois a gente vai ter as nossas operações com conectores, e aí a gente tem uma gama de conectores que a gente pode estar utilizando, né? Os principais acabam sendo Salesforce, ServiceNow, Gira, Slack, e-mail, enfim, esses que são sistemas que a gente já usa mais no dia a dia, nessa pegada de automatizar esses processos. E por fim, a gente pode pegar essas operações e colocar esses fluxos e colocar operadores lógicos, então criar variáveis para aplicar fluxos de escolha, loop de for each, para caso a gente esteja recebendo diversos objetos, trabalhar com erros dentro do Composer também é uma opção. Então, o processo de criação de fluxo acaba sendo bem simples, tá? Geralmente, eu vou passar aqui para a plataforma para mostrar um pouquinho mais na prática, mas é legal destacar que o Composer ele tende a ser uma ferramenta marketada para poder sobrecarregar também um pouco a TI. Então, ele tende a ser um pouco mais user-friendly para que qualquer pessoa que tenha acesso a ele consiga trabalhar sem ter tipo, grandes conhecimentos de movimento, grandes conhecimentos de programação. Tanto que as autenticações e criação de conexões para ele, a gente não tem que trabalhar com tanto com client ID secret, passar em tantos endpoints, coisa do tipo. Acaba sendo mais simples, às vezes um login com SSO ali com 2 cliques, coisas realmente mais simplificadas, tá? Então, vamos passar um pouquinho aqui para a plataforma para mostrar para vocês como funciona esse bicho. Então, a interface dele aqui, eu estou com ele no standalone, né, não dentro do Salesforce, mas a interface dele acaba sendo bem simples, tá? A gente tem aqui uma lista dos fluxos, então estou aqui com os fluxos que eu criei. Aqui do lado, a gente consegue ter acesso, né, a algumas métricas de uso, aqui os templates de projeto, já dentro do Composer. Então, são basicamente aqueles que a gente tem lá na apresentação. Geralmente, né, criar ou atualizar algum registro do Salesforce, vai copiar isso para alguma outra instância, ou criar um objeto, vai abrir um ticket, coisas desse tipo. E a questão de configurações de organização, coisa do tipo. Então, vou criar aqui um fluxo para vocês, para mostrar como é que funciona esse negócio de Composer. E aí, eu vou colocar aqui, escolher o nosso trigger, né? Então, eu vou colocar aqui um evento do sistema. E aí eu vou pegar, por exemplo, aqui um Salesforce da vida. E aí, quando a gente coloca para criar esse evento, a primeira coisa que ele vai pedir vai ser a conexão. Eu já tenho uma pronta aqui, que eu vou mostrar para vocês, né? O fluxo funcionando. Mas vamos colocar aqui um fluxo novo para mostrar como tende a ser mais simples tudo aqui dentro do Composer, tá? Aqui. Salesforce. Up. E aí, ó, em vez de a gente ter que conectar com o usuário e tudo mais, ele já vai abrir para a gente aqui uma tela para a gente só usar o nosso próprio SSO, o nosso próprio login direto do Salesforce, tá? Acaba sendo uma coisa muito mais simples de fazer essa conexão. Com basicamente todos os sistemas vai ser desse jeito. Então, Gmail vai ser assim, com Slack vai ser assim, Gira, todos os sistemas eles acabam sendo mais simples.
O único caso que não vai ser tão simples de fazer a conexão vai ser quando a gente for falar aí da gente estar consumindo outras APIs utilizando o conector. Mas aí, vou colocar aqui, vou até o Salesforce colocar na conexão que a gente já tem pronta. E aí, aqui já é a telinha para a gente criar o nosso fluxo. E aí, por exemplo, o trigger do Salesforce, que a gente pode colocar aqui, quando for criado um novo objeto, criado e atualizado ou deletado. São algumas opções que a gente tem. E o que é bacana, né? Tal qual no estúdio, quando a gente coloca cria a configuração lá com nossos properties, aqui ele também vai buscar todos os metadados, né, da instância e trazer para a gente, mesmo que seja, por exemplo, objetos customizados, campos customizados dos sistemas, tudo isso ele vai trazer. Então, é que esse Salesforce acaba tendo é um pouco mais simples, mas em outros temas eu tenho coisas customizadas que dá para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, toda vez que criar ou atualizar uma conta, selecionar aqui uma conta, e aí ele dá a opção aqui do que a gente vai querer buscar. Então, se a gente vai querer trazer todos os campos, vai ter alguma condição para essa conta quando essa conta for criada? Então, por exemplo, eu quero que seja criada uma conta, mas o ano de início dela seja igual a 2023. Aí sim ele vai entregar o evento. Então, acaba sendo bem mais simples a gente criar essas regras, né? O que vai trigar esse fluxo. Não tem muito segredo. Inclusive, quem já trabalhou com desenvolvimento de Salesforce percebe que isso aqui tem uma carinha completamente de Salesforce quando você está criando as regras lá pela interface visual. É super parecido, quase a mesma coisa. E a gente pode ir colocando aqui as condições e fazendo as regras que a gente quer para cada um desses fluxos, tá? Depois, beleza, eu quero que seja isso, uma conta com o ano de início de 2023. Esse vai ser a minha condição. Depois, o que eu quero fazer com isso? Eu quero mandar para algum outro sistema. A gente clica aqui nesse maisinho, ele dá para a gente escolher qual vai ser a nossa próxima interação aqui, o nosso próximo step desse fluxo. Então, por exemplo, eu quero criar colocar uma escolha. Colocar aqui, eu quero que... Beleza, aqui é em 2023, mas eu quero ver se o CEP de cobrança for igual a alguma outra coisa. A gente pode vir aqui e montando esses passos do nosso fluxo, tá? O Composer ele vai sempre executar tudo em sequencial, tá? Não tem muita coisa de paralelismo aqui, vai ser tudo sempre tipo de cima para baixo até o final. Mas, por exemplo, aqui outra ação do sistema. E aí, agora sim, aqui ele aparece para a gente também o conector HTTP, a gente consegue consumir, né, outras APIs aqui pelo Composer. Por exemplo, aqui, vou querer pegar isso do Salesforce, vou receber isso, eu quero criar um card no Gira. A gente pode vir aqui, selecionar o Gira, adicionar uma nova conexão. Ele vai só pedir o site, também vai abrir aquela tela, né, que a gente de login com SSO para facilitar, né, a questão da conexão. E aqui a gente escolhe as operações que a gente quer fazer. Então, todo o processo de criação do fluxo ele acaba sendo bem simplificado, né, por conta de ser tudo visual. Literalmente não tem código para a gente trabalhar aqui. E eu tenho um exemplo aqui de fluxo já feito para mostrar mais ou menos como é que funciona. Então, mais ou menos essa ideia de, vou criar um objeto no Salesforce, vou criar uma conta no Salesforce. Eu quero pegar isso e abrir um ticket no Gira para quando essa conta for criada, eu preciso que alguém da TI faça alguma coisa com relação a isso, e resolva esse card e me traga de volta as informações para o Salesforce. Então aqui, a gente cria aqui um fluxo, né? Criamos um objeto no Salesforce. Eu vou querer que isso salve numa planilha, por exemplo, para eu manter controle, e depois cria um card no Gira. A gente vai destacando, né, esses conectores aqui, essas operações, e a gente sempre que a gente insere um conector dentro do fluxo, a gente consegue ter acesso às variáveis que a gente está pegando disso. Então, por exemplo, deixa eu editar aqui esse do Sheet, né, por exemplo. Eu quero que ele venha aqui no Google Sheet, crie uma linha para mim nessa planilha, e aí ele já busca para a gente todos os campos que essa planilha vai ter. E a gente pode escolher se a gente quer populares ou não. Isso no caso de ser opcional. No caso do Gira aqui, a gente quer que isso crie um card no Gira. Tudo que for obrigatório para a gente aqui, ele já vai deixar marcado que tem que ter essas informações, senão ele não vai conseguir criar. E aí, mesmo que tenham campos opcionais, então campos customizados, desculpa, ele vai aparecer aqui para a gente, Custom Fields. E aí são os campos que estão lá no Gira esperando. O ID da conta do Salesforce e qual linha da planilha foi atualizada. Ele vai deixar tudo super mastigado para a gente, é só fazer o mapeamento aqui, né, o depara dos campos, sem data with, né, inclusive para fazer
transformações, essas operações aqui, e ele já vai gerar tudo. Eu vou colocar isso aqui para testar, para a gente testar ele. Acaba sendo bem simples também fazer os testes, tá? A gente clica aqui em teste, ele vai deixar o fluxo pronto para rodar, esperando o primeiro gatilho, né? Então, se for um trigger, ele já vai rodar direto, né? Ele vai colocar para testar, já vai rodar. Se for um evento do sistema, ele vai executar isso, né? Começar a ouvir lá no Salesforce, por exemplo, e ficar aguardando, né, o evento. Então, aqui, ó, ele dá 10 minutos para a gente fazer esse teste de trigger. Então, vamos ver isso aqui funcionando, como é que vai aparecer para a gente, né? Vou vir aqui no Salesforce para a gente criar uma conta. Vim aqui, contas. Vamos criar aqui uma conta GitHub. Fez. Aqui algumas informações só para popular para a gente. Mas o que está importando aqui para a gente mesmo vai ser só o nome da conta, o ID do Salesforce que ele vai gerar e aqui a descrição. E aí vamos supor, vou criar essa conta, vou colocar aqui, aguardando criação no Gira. E vamos salvar isso daqui. Ele vai gerar para a gente, né, a conta aqui no Salesforce, seria um segredo. Aqui na descrição, aguardando criação no Gira. Beleza. Vamos vir aqui no nosso fluxo. Processando, ou seja, ele já pegou o evento que foi criado. E aí, como a gente está no modo teste, ele vai trazer aqui para a gente, desse lado direito de cada conector, o que ele pegou, né, de informação que passou por ele. Então, se a gente expandir aqui, ó, ele vai pegar os campos que a gente colocou para buscar, data de modificação, né, agora, descrição da conta, aguardando criação no Gira, o ID, né, e o nome. Passando para o próximo, ele foi aqui para inserir na planilha. Ele pegou aqui o ID da planilha, em qual coluna que ele foi inserir isso, quantas células que ele atualizou, né, quantos campos, o ID e quantas linhas ele atualizou. Se a gente ver aqui, né, na planilha, está aqui a linha nova que ele adicionou, aguardando a criação no Gira. E, por último aqui, no Gira também é a mesma coisa, o ID do card que ele criou, qual que foi o código, CT22. Se a gente ver aqui agora, vou dar um F5. CT22 aqui. E aqui do lado direito, os campos customizados que a gente passou, né? O Salesforce ID, que é esse daqui. E as linhas que ele atualizou na planilha, que foi a linha 5 aqui. Então, beleza. A gente fez um fluxo super simples aqui, de demonstração, né, de um processo de ida. E aí, agora a gente também vai querer fazer a volta disso. Então, a gente vai, por exemplo, solucionar esse card aqui, criamos alguma coisa, mandamos para a TI criar alguma coisa, vamos solucionar esse card e devolver lá para o Salesforce que foi criado. Então, tem aqui o fluxo de volta, e aí o trigger dele, em vez de ser no Salesforce, a gente coloca esse trigger aqui no Gira. Então, o que a gente vai querer que aconteça? Quando criar um issue com custom field for atualizado ou criado. Opa. Deixa eu voltar aqui para ele não desfazer. Aí. Então, quando o issue com custom field for criado ou atualizado, nesse projeto, com o status de resolvido. Então, se a gente pegar esse card aqui e cancelar ele, ou ele for bloqueado, não vai acontecer nada. Quando resolver, a gente vai pegar essas informações que estão nele, vai vir aqui no Salesforce, né? Vai ter uma ação de atualizar um record, um registro, desculpa, um record é complicado. Na conta, ele vai pedir um ID para identificar. A gente passa aqui o que a gente está recebendo do Gira, que vai ser o campo de Salesforce ID. E colocar aqui na descrição, escrever aqui que a gente já criou no Gira isso. Depois na planilha, a mesma coisa, a gente vai atualizar isso para falar que a gente criou no Gira. A gente vai querer atualizar uma linha. Qual linha que a gente vai querer? Ele vai pedir aqui, a gente pega o que a gente está recebendo do Gira e manda para lá. Também super um fluxo simples até, mas só que percebe que ele tem suas facilidades para poder fazer todo esse mapeamento e identificação do que a gente está pegando e recebendo. E, de novo, eu gosto sempre de ressaltar que é quase sem nenhum código nisso, porque é super simples de fazer essas pequenas automaçõezinhas nesse, né, de processo. Deixa eu botar aqui para... Aí ele já está esperando o evento trigger. Vou vir aqui no
CT22 que a gente criou. Vamos... Cadê aqui? Waiting for support. Vamos colocar aqui esse card como resolvido. Doni. Updated rows aqui. Eu vou atualizar. Coloco aqui para falar que ele atualizou a linha 5. E vamos resolver esse eixo. Beleza. Atualizado. Se eu voltar aqui em ticket aberto, ele já até sumiu. Esperar um pouquinho ele resolver aqui o fluxo. Mas, por exemplo, aqui se a gente vier na planilha, ó, ele já até atualizou. Aqui estava aguardando criar, e ele pegou o nome do card e já colocou aqui, só para mostrar que teve uma atualização. E se a gente vier aqui no Salesforce e atualizar esse registro também, aqui nos detalhes, ele já atualizou aqui na descrição, criado no Gira. Então, é bem simples, né, de trabalhar com esses fluxos, não tem nenhuma complicação, é super tranquilo. E aí, beleza, a gente fez esse fluxo, testamos ele, tá beleza. Qual que é o próximo passo para a gente fazer, botar ele para trabalhar já, para a gente colocar ele para funcionar? A gente só vem aqui em cima, nessa barra aqui de cima, e tem aqui a opção de Activate. A gente coloca aqui para ativar, ele vai salvar o fluxo, e ele já vai estar funcionando 100%, é como se a gente já tivesse feito o deploy dele, né? Não tem exatamente um deploy, mas ele já ativa isso e já fica rodando dentro do Composer. Então, bem tranquilo trabalhar com fazer o processo de criação, teste e ativação dos fluxos. Porém, a gente consegue ainda explorar eles um pouquinho mais do que isso, tá? Tem mais algumas coisinhas que tornam ele interessante. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E aí a gente consegue pegar todo esse processo e explorar um pouquinho mais os conectores. Então, aqui a gente trabalhou mostrando um exemplo, né, de trigger com o Salesforce, mas o Invoke Trigger também é uma opção muito legal da gente trabalhar, que em muitos casos talvez seja necessário, que é da gente gerar, né, essa URL para o nosso fluxo. Então, o que é bacana disso? Quando a gente trabalha com Invoke, ele já tem uma certa segurança embutida, e a gente consegue já colocar o Composer para receber também campos no body. A gente consegue já trabalhar com esse input de informação a mais, né, para o fluxo. O que é bacana, ele vai gerar aqui, né, as credenciais de segurança. Então, ele vai gerar um ID, um secret para esse fluxo. Pode ficar tranquilo, esse fluxo aqui já não existe mais. Mas ele vai gerar aqui, né, essa URL para o fluxo, vai gerar também um ID, um secret para trabalhar com ele, e ele gera o OpenAPI Specification, porque a gente pode pegar isso e já inserir também no nosso Exchange para aumentar ainda mais a colaboração das APIs dentro do ecossistema de Microsoft, tá? Então, adicionar isso lá dentro do Exchange, baixar no Studio e importar como conector. Então, você já está trabalhando com os dois ambientes ao mesmo tempo. Porque isso aqui pode ser um fluxo criado por alguém que está automatizando uma tarefa mais simples, sei lá, alguma pessoa de área de negócios que está trabalhando com isso, ou às vezes é uma integração que você precisa dela tipo, super rápido, você cria pelo Composer, ela é simples e já consegue estar algo mais prático de trabalhar. E você também não perde toda a questão de colaboração, às vezes trabalhar isso aqui como sendo uma API de experience, para não perder, né, a ideia toda de JPLed dentro do Mole. Então, esse Invoke Trigger ele foi uma adição muito bacana para o Composer, que gera um leque bem legal de possibilidades. E eu acho que um dos mais importantes, assim, dentro da ferramenta, que adiciona, assim, a maior liberdade dentro da ferramenta, que é poder fazer as requisições HTTP, e de uma maneira mais simples também, tá? Configurando conexão, colocando a autenticação de ID Secret, Basic Authentication que ele vai pedir, e os parâmetros também como se fosse tudo um formulário. Vou botar aqui na plataforma para mostrar como funciona isso, porque é bem bacana. Então, vamos pegar aqui nesse fluxo mesmo de exemplo, ação de sistema, HTTP. Então, para cada API que você for chamar, vai ter que ter uma conexão diferente, tá? Isso é obrigatório. E o que é legal?
O Composer, por ele ser mais alto nível, uma ferramenta de desenvolvimento mais alto nível, para evitar que qualquer tipo de brecha de segurança, tipo, ele sempre vai forçar algum tipo de autorização ou de autenticação, nem que seja um Basic Authentication. Então, no mínimo, um Basic Authentication a sua API vai precisar ter. Quando a gente está trabalhando, falando né, só de APIs dentro do Muli, acaba sendo um pouco mais simples isso, porque se a gente gera lá um Basic, nem que seja pelo próprio API Manager, e a gente já tem todas as credenciais para trabalhar aqui. Mas ele vai precisar disso. E a gente coloca aqui né, um nome para isso, um nome para conexão. Autenticação, ele vai pedir aqui né, a URL para essa API. Username e password. 1, 2, 3. E para fazer um teste da conexão, ele pede aqui para a gente né, os métodos que a gente vai chamar e o request path que a gente vai precisar colocar aqui. Então, o path da API para ele validar a conexão. Ele valida a conexão basicamente fazendo uma chamada. Então, o pathing aqui tudo tem que estar certinho. Se tiver parâmetros, tem que estar inserido aqui. Então, por exemplo, se tiver um barra opportunity com algum parâmetro, tem que estar tudo definido aqui no request path. Uma desvantagem de usar o conector HTTP, tá? Se tiver algum header de client ID secret, a gente precisa colocar todos eles aqui manualmente. Então, vim aqui e colocar, por exemplo, client ID, client secret, tudo na mão. Além da autenticação lá, claro. Mas depois disso ele já vai fazer a conexão e a gente vai conseguir trabalhar já com esse conector de um jeito mais simples. Acho que se eu der o continue aqui, ele não vai passar, porque eu não coloquei nada lá. Mas a gente consegue basicamente chamar qualquer endpoint por aqui e também trabalhar com os metadados dele da mesma forma. Qual que é, assim, o mais recomendado, assim, quando a gente está trabalhando com as APIs aqui dentro do Composer, tá? Para a gente poder chamar de qualquer lugar. O mais recomendado é a gente trabalhar com as APIs que a gente já tem no Mulisoft. Acaba sendo mais fácil para a gente, né? Fazer essa integração. Não que seja o único caso, a gente pode chamar qualquer endpoint de qualquer lugar, sem restrição, mas acaba sendo mais fácil. Por quê? Porque dentro do Composer a gente já consegue consumir as APIs direto que a gente tem no Exchange. E aí sim fica um processo muito mais simples. Por quê? Dentro do Exchange, a gente primeiro sincroniza as duas organizações, né, o Endpoint Platform com o Composer. Quando a gente faz isso e for solicitar acesso lá no Exchange, ele já vai ter direto aqui uma aplicação feita direta para o Composer, isso é automático, ninguém precisa criar. E as APIs, elas aparecem como compartilhadas já dentro aqui do Composer, como se fossem um conector mesmo. Então, tem essa certa facilidade. Por quê? Porque a conexão, ele já sabe qual que vai ser o ID secret, ele já sabe qual que vai ser o endpoint, tudo. Então, você só precisa selecionar a API que você quer e qual vai ser, e selecionar um endpoint também. Então, a gente tem aqui um fluxo. Vou colocar aqui. Esse daqui tá ativo, né? Até, Heinz, tem uma pergunta aqui. Composer seria uma versão mais light do Flow Builder Orchestration, não? Tendo em vista que os flows fazem o mesmo, só que muito além do Composer. Eles têm sua similaridade, tá? Eu acho que a gente falar que é uma versão mais leve acaba sendo um pouco fora do escopo, porque o Composer ele é mais voltado para essa automação de tarefas mais simples. O Flow Builder, ele era na ideia de você criar as APIs mesmo. Você criar as APIs, publicar elas lá no runtime da Muli como se fosse um desenvolvimento um pouco mais padrão. Então, eles têm sua similaridade, acaba principalmente na forma de você desenvolver, mas tem que tomar um pouquinho só de cuidado nisso, porque eles têm propósitos diferentes, sabe? Eu não sei se isso responde a sua pergunta, se não responder, pode mandar no chat de novo, a gente tenta explicar de um jeito melhor. Aí, Johnny, se não respondeu, pode perguntar de novo aí que a gente tenta melhorar a resposta, certo? Com certeza. Deixa eu só pegar aqui qual que era o
fluxo que já estava, eu tinha deixado ele aberto aqui, mas ele sumiu. Eu não achei da shit, acho. Esse aqui. Não, não é. Mas não tem problema. Acho que como a API já está aqui, a gente consegue mostrar ela tranquilo. Ele acaba sendo uma versão mais simplificada, né? Principalmente porque, por exemplo, você não tem DataWeave aqui dentro. Todas as transformações, elas são mais visuais. Eu acho que até posso mostrar aqui essa questão de transformação. Acaba sendo tudo bem, tipo, completamente sem código. Então, até, tipo, se você pegasse uma API que você criasse lá no Flow Builder, você conseguia até tipo, baixar o jar dela e tudo mais. Aqui já não tem tanto isso. Ele é, sim, mais simples, tem suas similaridades, mas não é um Flow Builder. Isso que é um pouquinho complicado de explicar, tipo, o que é assim, né? Aqui as APIs. Deixa eu pegar essa aqui, que já está configurada, para mostrar que acaba sendo mais fácil, né, a gente trabalhar com elas aqui quando elas já estão no Exchange. Por quê? Uma vez que a gente já faz a conexão dela, ele já mostra aqui para a gente todas as operações. Como se a gente tivesse, bem como se a gente tivesse consumindo direto do Swagger, sabe? Uma API. Ou do console lá do Mule. Ele basicamente pega lá o console e simplifica aqui e a gente configura. Então, por exemplo, aqui, essa API tem um /getDeals, ele pede um ID no query par. Ele já mostra aqui para a gente que ele está pedindo, pede um ID que é obrigatório. Se a gente coloca essa mesma API, se a gente pega o endpoint dela, o ID secret, configura ela no conector HTTP, ele não vai mostrar para a gente que a API pede um ID obrigatório. A gente vai ter que colocar isso na mão lá, adicionar os parâmetros, parâmetro por parâmetro. Então, acho que essa aqui dá até para a gente rodar. Vou colocar aqui um ID como fio, para ele trazer os campos para a gente. Se a gente quiser colocar campos adicionais aqui, ele dá a opção também, mas nenhum desses aqui são obrigatórios. Vamos chamar essa API aqui. 2023. Com certeza o irmão mais novo, cara. Isso sem dúvida. É o irmão mais novo dele. E o irmão do meio ali entre ele e o Flow Builder. Flow Builder não, o Code Builder. Aqui, ó, ele já testou, já rodou o teste, igual eu tinha comentado, né? Quando a gente coloca um scheduler para fazer esses testes, ele já roda tudo na hora. Ele chamou lá a API que a gente tem no endpoint e pegou alguns campos aqui. Ele devolve um arrayzinho, né, com 3 objetos, então um DID e um velho, isso aqui é tudo aleatório, gerador de lero-lero. Mas ele consome essa API aqui, bem simples, a gente consegue fazer essas integrações aqui. Por exemplo, expor uma API, a gente, né, está trabalhando no projeto, a gente consegue já deixar essas APIs expostas, prontinhas, bem mastigado para ser consumido, e aí se alguém lá de área de negócio precisa construir um fluxo, tem que acessar algum dado, ele já consegue consumir isso daqui sem ter que passar por muita complicação e colocar isso no fluxo. Até certo ponto, acaba sendo o pesadelo da TI, a gente ter gente consumindo a TI de um jeito simples, mas também é o sonho de todo mundo poder expor dado e ele ser consumido de jeito mais fácil. Então, de novo, depende muito da aplicação, né, que a gente vai estar trabalhando, mas tem grandes vantagens a gente usar o Composer dessa maneira. E não só isso, tá, gente? Mas eu comentei sobre integrações com o endpoint, mas o Composer também tem integrações com o RPA. Eu não sei se vocês separaram, mas aqui quando a gente foi colocando a ação do sistema, ele tem aqui uma parte de trabalhar com interação com o Mulesoft RPA. Eu não vou ter um bot aqui já configurado para mostrar para vocês, mas saibam que isso é possível e também alguns dos casos de automação envolvem isso. Então, por exemplo, você pegar um e-mail que você recebe com PDF, chama esse bot do RPA para extrair informação desse PDF, mandar para uma planilha, dessa planilha já inserir no Salesforce. Pô, parece um fluxo complicado, complexo até. Mas se o bot está configurado, se o Salesforce já está configurado, tudo pelo Composer a gente faz aqui sem mexer com código. Isso é muito bacana. É muito prático de criar esses fluxos. Deixa eu ver aqui como a gente está de tempo. Estamos tranquilo até de tempo, né? Estamos sim. Beleza. Eu acho que tem mais deixa eu ver. Tem mais, acho que meia hora.
Ah, não, estamos bem tranquilo, bem tranquilo. Deixa eu voltar aqui para a ferramenta, tá? Então, beleza, eu acho que da criação de fluxo é isso, de como funciona esse processo de criação, tá? Dentro do Composer. Claro que o céu é o limite aqui quando a gente fala de criar esses fluxos, né? A gente consegue aumentar a complexidade disso usando os operadores lógicos até onde a gente precisar. Mas tem mais algumas coisas que são interessantes da gente trabalhar aqui, tá? De ressaltar aqui. Então, uma delas estava até ali na tela já. Deixa eu voltar aqui naquele fluxo. Que é quando o fluxo já está ativo, como que a gente faz tem um monitoramento dele, né? Então, na tela do fluxo, quando ele está rodando, a gente consegue ver aqui todos o histórico dele, de vezes que ele rodou, então, duração, quando que isso rodou, um ID de referência para a gente ter isso de acesso aqui dentro do Composer. E o que aconteceu, então, aqui, por exemplo, esse aqui foi o que a gente colocou para falhar. Ele falou que, no segundo step de criar o issue, ele não conseguiu criar porque estava faltando algum campo, tinha um campo inválido aqui. Ele tentou ali por debaixo dos panos fazer uma transformação que não deu certo. Isso é legal, que eu comentei que aqui a gente não mexe com DataWeave, mas por debaixo dos panos é tudo DataWeave. Então aqui ele dá até a mensagem de erro para ver mais ou menos o que aconteceu. Então a gente tem essa visibilidade aqui. A gente consegue, né, fazer o tratamento de erro dentro dos fluxos. Então, esse aqui eu não vou conseguir editar porque ele está rodando, né? Mas, por exemplo, aqui. A gente consegue vir aqui, colocar esse tratamento de erro. O que a gente quer que faça, né? Então, eu vou querer que ele continue rodando, que ele passe para os próximos, que ele pare, dependendo do que acontecer. Se ele for parar, o que eu quero que aconteça depois? Aquela mesma ideia, né, dentro do estúdio, de propagate, continue. Mais ou menos isso aqui. Posso colocar mais steps dentro de quando der esse erro, né, para já seguir nesse contínuo, para não parar o fluxo, ou para logar alguma mensagem diferente. A gente tem essa possibilidade. Quando o fluxo falha, né, quando tem um erro igual aquele lá, ele também notifica a gente por e-mail. Então, você pode ter essa configuração também para ter mais visibilidade. O que é um pouco difícil de lidar aqui dentro do Composer, tá? As conexões, quando elas falham. Quando uma conexão falha, a gente não consegue editar ela. Uma vez que a conexão foi feita, ou ela vai estar certa para sempre, ou se ela falhar, você vai ter que deletar ela e criar de novo. Então, por exemplo, aqui, né, conexão com o Gira aqui, se eu tentar dar um change connection, e eu quisesse editar essa aqui do Gira, né, para trocar para alguma outra coisa, eu não consigo. Ele só vai me deixar selecionar uma outra que a gente já tem aqui criada, ou adicionar uma nova. Então, acho que mais complicadas de fazer troubleshooting dentro do Composer. Mas, de novo, como são fluxos simples, a maioria dos erros que a gente vai ter aqui, ou vão ser erros operacionais, então, estou esperando um número e passei um string. Ele vai quebrar e é um erro operacional, a gente passou coisa errada. Ou, né, esses erros de conexão mesmo. Talvez alguma coisa ou outra de transformação, até porque as operações aqui, elas são todas mais simplificadas. Aqui, né, acho que esse campo de descrição é bom para isso. Vamos supor aqui, né, esse campo de descrição a gente está colocando aqui para ele passar 3 campos. Mas como que isso funciona na verdade? Bem parecido como funciona no próprio Salesforce. Então a gente vai ter essa telinha aqui para editar a expressão. E se eu quiser, por exemplo, pegar o ID da conta que está aqui e e converter ele para string, alguma coisa do tipo. Ele tem aqui as funções para você trabalhar chamando ela. Então aqui, string. From string to date, empty string, first. Então, a gente não consegue escrever a operação que a gente quer, mas a gente consegue chamar essas operações pré-definidas para trabalhar. Tem bastante coisa de data aqui, porque data é o que sempre quebra, data é o que sempre dá problema em tudo que a gente faz em desenvolvimento em qualquer lugar. Então tem bastante operação de data aqui para pegar ano, pegar mês, fazer conversão, por exemplo, de data para date para datetime, date to string. A gente pode chamar esse date to string, colocar aqui na função, né, esse data última modificação que ele está pedindo, e aqui o formato que ele está querendo. Ele valida aqui que a sintaxe está válida, e a gente pode aplicar isso. Então,
De novo, por a gente não mexer com o DataWeave, ele criar o DataWeave por debaixo dos panos, essa operação que a gente faz aqui, ela é um pouquinho mais limitada, né, entre aspas, limitada às operações que a gente tem. Na prática, vai ser muito difícil você não conseguir fazer alguma conversão aqui, tá? E se você não estiver conseguindo fazer uma conversão aqui dentro, trabalhando com as operações que tem aqui, né, e com os dados que você está recebendo, tem alguma coisa estranha. Ou esse fluxo talvez não deve estar no Composer, ou alguém está passando de algum jeito que tá estranho, sabe? Isso é uma das red flags, assim, de, pô, tem que analisar ver se esse fluxo faz sentido mesmo estar no Composer. Operações aqui, né, matemáticas gerais, e aquilo que eu tinha comentado antes, né, quando a gente vai passando, descendo aqui nos fluxos, a gente vai tendo visibilidade de tudo que a gente já trabalhou. Então aqui, se a gente vier nesse campo de data, como esse aqui é o fluxo, né, de ida, que a gente começa no Salesforce e vai para o Gira, aqui no conector do Gira a gente tem visão de tudo que a gente está pegando do Salesforce e tudo que está vindo da planilha. Então a gente consegue ver essas datas. Se você roda, né, o código, ele já até deixa aqui o metadado da outra vez que ele passou como para facilitar, né, esse exemplo. Então é bem tranquilo de fazer essas conversões. E aqui no Learn More ele vai passar também para a parte de documentação, né, como funciona esse processo de expressão e todas as funções aqui com a documentação delas. A documentação do Composer hoje em dia está muito boa. Quando ele saiu, estava um pouquinho limitada. Agora, se você for pegar tipo, do zero para aprender, a ferramenta é simples, mas o que você não conseguir, a documentação com certeza vai dar conta. E eu acho que passando por esse ponto assim, de transformações, isso é o principal assim, que a gente tem, tá? Bom, pessoal, eu acho que do que eu queria passar assim, de introdução para o Composer, isso era o principal, tá? Passava um pouquinho por cada aspecto, né? De como a gente cria esse fluxo, como a gente define esses steps, trabalha com dados, ativa, desativa, faz os testes, como consumir APIs externas. Isso é o principal, assim, que só disso, se vocês pegarem aqui para tentar automatizar algum processo, com certeza vocês vão dar conta. E vai facilitar bastante a vida de alguém, isso eu tenho certeza. E daí, o que a gente tinha preparado aqui para esse finalzinho seria de fazermos um pequeno quiz. Aí deixa eu achar aqui a apresentação. Cadê? Aqui. A gente vai para um quiz. Ah, mas não está aqui, né? É verdade. Vou pegar aqui no Mente.